Temamos, portanto, que, tendo sido deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Isso, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Te louvamos porque Tu és bondoso para conosco, mesmo nós sendo tão falhos e pecadores. Nos redimiu, nos comprou pelo sangue do Teu Filho e nos deu a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Teu santo nome. Agora te pedimos, Senhor, fala conosco. Usa a minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja. Que eu não venha fazer isso por vaidade, que eu não venha fazer isso por vanglória, nem por inveja, nem por ganância, mas que meu amor venha estar unicamente a Ti, a Tua palavra e a Tua igreja. Senhor, fale conosco, mesmo sendo tão pequeno e a Tua palavra tão grande. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. E recebendo a semente da Tua palavra, que nós venhamos escondê-la no coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Mas, recebendo ela, que nós venhamos viver na prática, para a glória do Teu santo nome. Mais uma vez te peço, Senhor, tenha misericórdia, fala conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar seus assentos. Amados, esse texto é um texto maravilhoso que fala acerca do descanso de Deus ou descanso espiritual. Se no capítulo 3 nós falamos da incredulidade do povo de Israel que não pôde entrar no descanso, hoje no capítulo 4 nós falaremos acerca do descanso de Deus. E se em outros textos anteriores nós falamos que Jesus Cristo é maior do que os profetas, que Jesus Cristo é maior do que os anjos, que Jesus Cristo é maior do que Moisés, hoje nós aprenderemos também que Jesus Cristo é maior do que Josué. E ao longo da mensagem entenderemos por quê. O assunto que nós iremos tratar aqui hoje, nessa noite, é o assunto mais importante da sua vida. Talvez você ia fazer uma prova de autoescola, pensa, isso é muito importante, eu acho que é a coisa mais importante da minha vida. Se eu não passar, eu não sei o que vou fazer, eu temo por isso. Ou talvez você vai fazer uma prova do Enem, ou uma prova para a faculdade, ou um concurso público, e pensa, isso aqui é mais importante, isso aqui é decisivo para a minha vida. Eu preciso fazer essa prova, porque vai que eu não passe, eu temo, meu nome não está lá na lista. Ou
um exame médico que você vai fazer e pensa, será que eu estou doente ou não? Eu temo estar doente, isso é importantíssimo, eu quero criar meus filhos, eu quero fazer as coisas, e muitas vezes nós colocamos algumas coisas como mais importante em nossa vida. É claro que ir ao médico, fazer exame é importante, fazer prova para a autoescola é importante, fazer aí a prova para um vestibular é importante, fazer aí um concurso público é importante, mas isso não é o mais importante em nossa vida. O assunto que nós iremos tratar aqui, isso é o mais importante para a nossa vida. O pastor Paulo Júnior e o pastor Paul Washer, eles dizem algo interessante. Quando eles vão falar desse assunto, eles dizem, não estou falando do seu carro do ano, não estou falando do seu pneuzinho, não estou falando da sua vida rica e abastada, mas estou falando deste momento de céu ou inferno. E é sobre isso que nós iremos tratar aqui no decorrer do texto que nós acabamos de ler. Porque o descanso, em que é repetido aqui por diversas vezes ao escritor aos Hebreus, tem muito a ver com isso. E eu quero com os irmãos mergulhar no texto a seguir. A partir do capítulo 4, no versículo de número 1, o escritor aos Hebreus, ele fala essa palavrinha que nós já conhecemos de outras exposições, que é a palavrinha portanto, que é uma conjunção. Quando vemos essa palavrinha portanto, geralmente está sendo ligado ao que o autor está falando anteriormente. Ele está chegando aqui a uma conclusão. E o que ele estava falando anteriormente? Nós vimos que anteriormente, principalmente a partir do versículo de número 7, que o autor cita o Salmo 95, aonde ele mostra que Deus se irou contra o povo de Israel e eles não puderam entrar no descanso de Deus por conta da incredulidade. E depois ele faz uma exortação para que esses irmãos tenham cuidado, para não ter um coração como eles tiveram, para não ouvir o seu coração, para se afastar de tudo aquilo que é pecado e se exortar mutuamente. Depois ele fala para nós e para os irmãos hebreus sobre a questão de quem foi que não entrou no descanso. Ele repete aqui quem foi que não entrou. Foi o povo de Israel. Eles que não entraram no descanso. Foi contra eles, que se chamava povo de Deus, que o Senhor jurou em sua ira que eles não entrariam no seu descanso. E o escritor aqui termina no versículo número 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui nós entramos no capítulo 4, mas no original não tem isso, capítulo 4, e tem uma separaçãozinha dizendo a entrada no descanso de Deus pela fé. Não tem isso. O escritor escreve direto, ele está tratando de um assunto aqui. E agora ele vai falar para esses irmãos, portanto, ou seja, assim como eu estava falando anteriormente, devemos ter medo. Devemos temer. E o que é esse temer? O que é esse ter medo? Ter medo de quê? Temamos, ele diz aí no versículo número 1, que suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Mas por que temamos parecer que algum de vós tenha falhado? Por que ter medo? Porque o povo de Israel, assim como nós, também ouviu as boas novas. Porém, o povo que se chamava povo de Deus e que viu as maravilhas de Deus no deserto, não entraram na terra prometida. As escrituras mostram para nós. Pelo contrário, eles provaram a ira de Deus por conta da sua incredulidade, por conta do seu coração endurecido. Assim também, da mesma maneira, nós, se procedermos como eles, também não entraremos no descanso de Deus, mas teremos o mesmo fim que eles tiveram. Qual? A ira de Deus. Falar hoje de temer a Deus, no tempo em que vivemos, geralmente logo tem muita gente para se levantar e dizer, ter medo de Deus? Porque a palavra temer aqui, no original,
fobio, da onde vem a nossa palavra fobia, e é exatamente ter medo. Nós, em muitas passagens, falamos de temer a Deus com uma reverência, onde todos nós devemos ter quando falamos acerca da pessoa de Deus. Mas o texto aqui em tela, o que está trazendo é de fato ter medo, temer. E o John Owen, o príncipe dos puritanos, ele fala algo interessante acerca desse temer. Ele define que esse temor é uma compreensão reverente da santidade, da grandeza de Deus e de sua severidade contra o pecado. Nós que estamos em Cristo devemos ter medo de Deus? De maneira alguma. Devemos ter reverência quanto à pessoa de Deus. Mas se nós dizermos que estamos em Cristo, mas vivemos como os demônios, vivemos como o ímpio, devemos ter medo, porque se Deus não poupou o povo de Israel, não poupará nenhum de nós se procedermos da mesma maneira que eles se procederam. É isso que o escritor aos Hebreus fala para nós lá no capítulo 10, versículo 26 e 27. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. O medo que ele traz aqui, que devemos ter, é de querermos estar na igreja, querermos estar com Deus, mas vivermos como ele não existisse. Disso devemos ter medo, porque Deus é um Deus santo. Deus odeia o pecado. Ele mostrou isso para nós quando expulsou Adão do Éden por ele ter comido apenas um fruto. Ele mostrou isso para nós quando o seu filho na cruz recebeu toda a ira pelos nossos pecados, quando o seu filho se fez pecado por nós. Por isso, o escritor aos Hebreus aqui traz a esses irmãos essa advertência, dizendo: tema, tome cuidado, para que não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. No versículo de número 2, até o versículo de número 3, o escritor aos Hebreus agora vai fazer um contraste entre o povo de Israel e aqueles que creem em Deus, de fato. O escritor aos Hebreus mostra que o povo de Israel recebeu as boas novas, porém, não foi recebido com fé. A palavra não foi proveitosa para eles, porque eles não creram de fato. Aí talvez você que está lendo Êxodo juntamente comigo vai dizer assim: mas eu li lá em Êxodo que o povo creu sim na palavra. Está escrito lá em Êxodo capítulo 4, vamos lá, versículo 30 e 31, o povo creu sim na palavra. Olha o que diz o texto: e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinham visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O povo creu na palavra que Moisés e Arão tinham falado acerca de Deus tirar eles da escravidão do Egito e levar até a terra prometida. Mas esse crer deles não foi verdadeiro, porque é mencionado aqui que a palavra chegou até eles e eles não ouviram com fé de fato.
Jesus vai falar dessa falsa crença lá em Mateus capítulo 13, quando ele vai falar sobre a palavra do semeador, versículo 20 e 21, que quando o semeador ele semeia em algumas das terras, uma delas recebe com alegria. Porém, vindo a provação, a perseguição, logo se afasta daquela palavra. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Nós bem vimos aqui nas outras semanas. O povo recebeu a palavra com alegria e saiu da terra do Egito rumo à terra prometida. Eles peregrinaram pelo deserto, mas toda hora, o tempo todo, esse povo queria voltar para o Egito. Já disse aqui várias vezes, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim também, amados irmãos, vemos pessoas em nosso meio, vemos pessoas nas igrejas, vemos pessoas pelas ruas onde nós conversamos, que dizem que creu na palavra do Evangelho. Ontem mesmo eu estava evangelizando um rapaz, ele falou para mim que crê na palavra do Evangelho, mas ele vive nos pecados dele, longe de Deus, e ele diz que a fé dele vai salvar ele. Mas eu mostrei para ele, pelas Escrituras, que a salvação pela fé não é simplesmente eu crer em Deus e viver como Deus não existisse. Isso é incredulidade, e incredulidade foi o pecado que fez o povo de Israel não entrar na terra prometida. Assim será também com todo aquele que diz que crê, mas vive para o desprazer de Deus nos seus pecados. Esses não entrarão no descanso. Esses devem temer. Porque se Deus não poupou o povo de Israel no deserto e eles pereceram, não poupará nós, se nós vivermos no pecado e não se arrependermos. Agora, no versículo de número 3, o escritor aos Hebreus diz a esses irmãos e para nós, quem de fato é que entrou no descanso? Quem entrará no descanso de Deus? Está aí no versículo de número 3, vamos ler. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele cita aqui o Salmo 95 por causa da referência da questão do descanso. O escritor diz aqui para nós que todo aquele que creu não entrará, mas já entrou, tem entrado no descanso de Deus. Quem diz isso é Jesus. Lá em João 3,36 ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, mas tem. Todo aquele que creu verdadeiramente, todo aquele que creu de fato nas Escrituras, todo aquele que realmente foi regenerado pelo Espírito, todo aquele que de fato foi justificado, todo aquele que está agora no processo de santificação, numa luta sangrenta contra o pecado, esse não entrará no descanso. Esse já entrou no descanso. Porque diante de Deus, esse que de fato creu na palavra, ele já está seguindo a ordem da salvação, que nós encontramos lá em Romanos 8, versículo 30, que diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas essas palavras estão no passado. Ainda que não aconteceu a nossa glorificação, mas diante do Senhor nosso Deus, é certa a glorificação daquele que creu de fato no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se arrependeu de fato dos seus pecados e foi justificado e agora está sendo santificado. É certo que essa pessoa irá perseverar até o fim e receberá a glorificação, ou seja, a extinção do pecado para sempre de nossas vidas, aonde receberemos um corpo
incorruptível, como diz as Escrituras. Mas o que é esse descanso que o autor aqui diz para nós? O que é esse descanso que ele cita aqui, que quem creu entrou no descanso? Ele vai falar aqui pelo menos de 4 descansos, ou melhor, de 3. Só que um aqui eu quero usar para os irmãos entenderem que os judeus também criam sobre esse descanso. Ele vai falar aqui sobre o descanso da criação. Olha e acompanhe comigo, por favor, no texto, que está no capítulo 4, versículo 3 a 4, aonde ele faz aqui uma referência de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, aonde ele diz assim: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras que fizeram. Ele está citando aqui quando Deus fez todas as suas obras em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Aí talvez você pode pensar assim: Deus descansou? Mas como que Deus descansou se as Escrituras dizem que o guarda de Israel não cansa e nem se fadiga? Então como Deus descansou? Bom, amados, Deus não descansou como nós descansamos. Depois de ter trabalhado, nós assim: ai, minhas pernas estão muito doloridas, minhas costas estão doendo e eu preciso sentar, eu preciso descansar. Não, Deus, ele não entrou nesse descanso. Deus não descansou dessa maneira, porque o guarda de Israel não se cansa nem se fadiga. Então, que descanso é esse? O texto diz para nós: Deus cessou as suas obras, Deus cessou a sua criação e no 7º dia descansou. Mas esse descanso aqui também não quer dizer ociosidade. Ou seja, que Deus descansou, ele fez o mundo e agora ele deixa o mundo ao acaso. Ele não intervém em nada, o mundo gira do jeito que gira, as coisas vão acontecendo do jeito que vai acontecendo, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não trabalha nesse mundo, Deus não se mete nas coisas desse mundo. Isso não é o que a Bíblia diz, pois a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus como o nosso, que trabalha em favor daquele que nele espera. E Jesus também, quando ele está falando com os judeus, ele disse, quando ele está querendo mostrar que assim como o Pai é Deus, ele também é Deus, ele fala: o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quando o escritor diz aqui que Deus descansou das suas obras, quer dizer que Deus cessou de criar, ou Deus cessou de fazer. Os judeus acreditam que aqui no versículo de número 5 e 6, onde diz novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso, que é aquilo que é citado no Salmo 95, e também aquilo que acabamos de ler lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, onde diz que Deus cessou as suas obras, que esse descanso, na verdade, é o sábado, aonde nenhum judeu fazia nenhuma obra, e ele descansava de todas as obras que eles deveriam ali fazer. Nós vemos isso lá em João capítulo 5, quando os judeus repreendem aquele paralítico que foi curado, que estava há 38 anos na beira do tanque, quando ele diz: hoje é sábado, não te é lícito levar a sua cama, ou seja, não é lícito trabalhar, você deve descansar das suas obras. Mas não é desse descanso que aqui o autor quer trazer, que resta ainda para o povo de Deus, como nós vamos ver aí no versículo de número 9. Nem mesmo também o descanso de Canaã, aonde ele cita aqui que Josué era quem traria para o povo, aonde Deus prometeu que o povo estaria livre daquelas guerras que eles tinham contra os outros povos, e estariam livres de suas peregrinações. Não é esse descanso aqui que entra aquele que crê em Jesus Cristo, pois todos esses descansos aqui são tipológicos, são uma representação, aponta para o verdadeiro descanso. E não foi Josué, como diz aí no versículo de número 8, que deu esse descanso.
Josué levou o povo à terra prometida, mas só Jesus pode dar o verdadeiro descanso. E aqui nós vemos o autor ressaltando o que ele sempre ressalta nos outros textos anteriormente que nós temos estudado: o que? Jesus é superior. Jesus é superior a Josué, pois ele é quem dá o verdadeiro descanso, como ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, aonde ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, que descanso é esse que é citado aqui no versículo de número 1, no versículo de número 3, no versículo de número 5, no versículo de número 8, uma inferência no versículo de número 9, no versículo de número 10, no versículo de número 11. Que descanso é esse que tem entrado aquele que crê em Jesus Cristo, que Deus prometeu a todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus? Bom, alguns reformadores, alguns expositores reformados, creem que esse descanso é o descanso das velhas obras. Ou seja, uma vez que eu creio em Cristo Jesus, eu descansei daquelas velhas obras e agora eu descanso na justiça de Cristo que repousa sobre mim. Isso também é verdade, porque para entrar no descanso, que eu creio ao estudar esse texto e vi aqui, primeiro tem que de fato crer em Jesus Cristo conforme diz as Escrituras. Tem que de fato primeiro descansar das suas velhas obras, tem que crer na justiça de Cristo, tem que descansar na justificação pela fé, a qual temos a liberdade de vivermos para a glória de Deus e entendermos que não é nossas obras que irão nos salvar, mas sim a justiça de Cristo que repousa sobre nós, e por isso agora podemos descansar. Porém, eu creio ao estudar esse texto, amados irmãos, que o descanso que o autor está falando aqui não é somente o descanso em Cristo, que já é maravilhoso, mas ao olhar o texto, eu creio que o autor está falando aqui que esse descanso é a vida eterna, é a nossa morada no céu, é a salvação da nossa alma, é o alívio da dor, do choro, da angústia, é o alívio de toda opressão, de toda tristeza que tivemos nesse mundo, é a extinção do pecado para sempre da nossa vida, é a glorificação, é a transformação desse corpo de pecado num corpo glorioso. É isso que lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, está escrito: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, todo aquele que creu em Cristo Jesus verdadeiramente desfrutará desse descanso, ou seja, a vida eterna, aonde nós, amados irmãos, não mais seremos peregrinos. Hoje aqui somos peregrinos. Hoje aqui estamos neste lugar, mas estamos aqui de passagem. Estamos aqui, mas não somos daqui. Mas um dia encontraremos descanso para a nossa alma no céu, aonde estaremos com Deus para sempre e não mais seremos peregrinos, mas estaremos lá como cidadãos do céu,
e não mais precisaremos lutar contra a nossa velha natureza caída, aonde não mais precisaremos lutar contra os nossos pecados. Esse é o descanso que Deus tem dito. Daí a importância disso ser o mais importante em nossa vida. Porque se você trata isso como fosse qualquer coisa, se você trata isso como fosse mais uma coisa em sua vida, que você tem que ganhar ou não ganhar, você, meu amado irmão, ou eu, nós estamos perdidos. Porque isso é o mais importante, porque daqui a 50, 100 anos, nós não estaremos mais aqui. E a pergunta é, daqui a 50, 100 anos, você estará onde? No descanso de Deus, ao qual Ele prometeu a todos aqueles que estiverem em Jesus? Ou você vai seguir o exemplo do povo de Israel e se manter duro diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus não ser de proveito algum para você? Quando o texto diz que a palavra não teve proveito, não quer dizer que a palavra foi insignificante, ou que a palavra não teve poder, ou que ela não valia. Não, a palavra vale muito. Ela tem poder e ela é totalmente significante, totalmente importante, santa. Mas eles não deram importância à palavra de Deus. E meu alerta e a pergunta para você é: você está dando importância a esse assunto na sua vida? Você está dando importância ao que a palavra de Deus está falando com você? E mais uma vez o escritor aos Hebreus diz, de novo, mais uma vez, aí no versículo 7, de novo determina certo dia, hoje, falado por Davi muito tempo depois. Nós vemos nos versículos anteriores que ele usa essa mesma expressão do Salmo 95, hoje. Depois de novo, hoje. E agora mais uma vez, hoje, porque é importantíssimo, é agora. Não podemos deixar para amanhã. Isso aqui não é algo que nós pensamos, amanhã eu vou na feira ou não. A sua salvação não é algo que está em tuas mãos, que você pode brincar com ela ou não. Nós precisamos se atentar para essa palavra hoje. E como diz agora, encerrando o versículo de número 11, esforçarmos-nos para entrar no descanso de Deus. Bom, ao olhar esse texto, você pode pensar, como muitas pessoas pensam quando lê: porfiai por entrar na vida eterna, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas logo, ao ler isso, desconstrói todos os outros textos que há nas Escrituras que mostram que a salvação é pela fé e diz: está vendo? A salvação é pela fé, mas também pelas obras. É a fé mais as obras. Parece que essa pessoa não entendeu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aonde ele combate severamente o assunto sobre isso, a carta de Paulo aos Efésios, aonde mostra que a salvação não é pelas nossas obras. Não é isso que o autor está falando aqui, pois as Escrituras mostram para nós, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de... Não vem de? É dom de? Não vem de? Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, uma vez que eu ouvi o evangelho da minha salvação, uma vez que eu digo que de fato creio na palavra de Deus, agora eu devo viver de modo digno, de acordo com aquilo que eu digo que eu creio. Ou seja, já que uma vez que eu fui tocado pela palavra e professo a todos que eu creio na palavra de Deus, eu devo perseverar naquilo que de fato um dia eu ouvi lá atrás, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. O assunto aqui não é eu lutar
pela minha salvação, porque a Bíblia mostra que as nossas melhores obras é como o trapo da imundície. Mas o que o texto está falando aqui é de perseverança dos santos, ou seja, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 12, eu devo operar a minha salvação com temor e tremor. Eu devo batalhar pela fé que de fato foi entregue aos santos. Eu devo viver agora a minha vida para a glória de Deus. E não viver neste mundo como ímpio. E não viver neste mundo como Deus não existisse. E não viver neste mundo disperso. Mas viver neste mundo lembrando que estamos aqui como peregrinos. E que nossa residência permanente não é aqui. Nossa residência permanente é no céu, com Deus, aonde Ele está. Uma vez que entramos no descanso de Deus, uma vez que cremos em Cristo Jesus, uma vez que foi dada a promessa de entrarmos nesse verdadeiro descanso, devemos não seguir o exemplo do povo de Israel. Não se portar como eles se portaram, mas olhar cuidadosamente, diligentemente, como tem sido a nossa vida. Para que não venhamos ter surpresa no último dia, de acharmos que estamos, mas não estarmos de fato. E como que eu sei isso? E aqui eu te pergunto, como você tem levado a sua vida? Como você tem vivido a sua vida diante de Deus? Como você tem tratado esse assunto? Você se considera um salvo? Isso é maravilhoso. Mas como você tem vivido? Não se considere salvo, meu irmão. Não se considere salva, minha irmã. Se você diz que crê em Deus, mas vive incredulidade, ou seja, no pecado, como Deus não existisse. Porque só entrará no descanso de Deus aqueles que de fato creem, de acordo com como diz as Escrituras, ou seja, creem em Cristo, mas de fato se arrependeu dos seus pecados. Eu quero aqui trazer 3 aplicações para a gente encerrar essa mensagem. A primeira que eu quero falar com os irmãos, que diante do que lemos aqui, diante do que eu falei para os irmãos nesse texto, que nós não venhamos usar o exemplo do povo de Israel para se proceder igual. Nós vamos ver que o exemplo do povo de Israel é usado muitas vezes de forma negativa nesse texto e nos textos anteriores. Por quê? Porque eles se manteram incrédulos diante da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa alcança misericórdia. Mas se nós permanecermos duros, teremos o mesmo destino que eles tiveram. Segundo, meus amados irmãos, somente em Cristo nós encontramos de fato descanso. Somente em Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma. E a minha pergunta para você nessa noite: você tem descansado nos méritos de Cristo? Se você tem descansado nos méritos de Cristo, você tem mantido firme a ousadia e a confiança de que você estará com Ele no descanso para sempre na eternidade? Se não, digo para você nessa noite: Cristo
é o único que pode te dar o verdadeiro descanso. Não há outra maneira. Muitas das vezes, eu trabalhando de Uber, eu entro numa rua e quando eu quero seguir um destino, eu vejo essa rua sai lá e essa aqui também sai. Então eu tenho como escolher qual dos dois caminhos que eu vou. Mas sobre o descanso em Cristo, só Cristo pode oferecer. Porque o Pai escondeu todas as coisas em Cristo. A Bíblia diz que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Somente através de Cristo que nós poderemos entrar no repouso de Deus. Por último, meus amados irmãos, existe uma frase que nós muito usamos. Ela é bem verdadeira, porém, muitas das vezes ela é distorcida, que é a frase de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu digo, não descanse nessa frase se você considera que uma vez você creu em Cristo Jesus, mas você não vive para a glória de Deus. Descanse nessa frase se você de fato creu e vive para a glória de Deus. Porque o que quer dizer essa frase é: uma vez que eu fui regenerado, tive um novo coração, agora eu odeio o pecado, e o pecado não mais reina na minha vida. Eu fui justificado, a justiça de Cristo está sobre mim. Eu estou em santificação, numa luta constante contra o pecado. Esse sim, de fato, ele entrará no eterno descanso de Deus. Eu quero encerrar com uma frase de Spurgeon, que ele diz: a graça que não me muda, essa não me salva. Nós, amados irmãos, não temos privilégio algum se não tivermos em Cristo Jesus. Todo o privilégio que temos, toda a graça que temos está em Cristo. Esteja em Cristo. Analise a tua vida. Lute contra você mesmo. Não viva no pecado. Não viva para si. Não ouça o teu coração. Viva para a glória de Deus. Deus sim tem o verdadeiro descanso para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos ajude, Senhor, a entender a importância do que está nesse texto. Ainda que eu quisesse, Senhor, exaurir tudo que o texto em tela fala para nós, não poderia, Senhor, porque há tanta profundidade nesse texto aqui. Mas nos ajude, Senhor, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Nos ajude a olhar para Ti, Senhor, como a única solução que temos. Que nós vamos olhar para Ti como aquele viajante no deserto que está à beira da morte e a única solução para ele é água, senão ele morrerá. Nos ajude, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, como tudo e não como mais uma coisa. Senhor, não nos deixe viver neste mundo enganando-nos a nós mesmos em nosso pecado. Não nos deixe, Senhor, relativizar o nosso pecado, pois a Tua palavra diz que não devemos ser assim, porque se o Teu olho te faz pecar, arranca ele, se a Tua mão te faz pecar, corta ela fora. Ajude-nos, Senhor, a tratar o pecado como ele deve ser tratado, como o nosso inimigo, como aquele que ofende a Ti. Não nos deixe, Senhor, relativizar nossas vidas, mas nos ajude, Senhor, a eliminar de nossa vida tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, pois, Senhor, somos chamados por Ti para vivermos para Ti e temos a promessa de entrarmos no verdadeiro descanso em Cristo Jesus, Teu Filho. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes e esforçarmos-nos em Teu Filho, Senhor, para vivermos uma vida para a Tua glória, aonde os homens neste mundo possam olhar para nós
e ver o Senhor refletido em nossa vida. Senhor, é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. É o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém.